Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, Já que você não me quer mais, Já que me trocou, já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, que você não está aqui. já que me criticava, me dando conselho, negou na antiga. já que você tá tão feliz, Já que você não me Bom que eu já tô rindo pra começar, né? Pra variar. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Jaque, como vocês já sabem, by now. Esse é o Pod Jaque. Hoje a gente tá começando, acho que é o 5º capítulo, se não... o 5º episódio. E queria começar agradecendo de novo o Estúdio Rota, que é o estúdio que fez tudo isso aqui maravilhoso pra gente, né? E... eu tirei umas 2 semaninhas aí de férias, mas vocês não perceberam. Quer dizer, perceberam Deixaram, que deixou a gente. essa semana não teve vídeo, foi mal, mas enfim. Mas essa semana a gente vai ter uma collab bem legal, que vai sair um sorteio. Deve sair ou amanhã, no fim de semana, quer dizer, na semana que vem, quando vocês estiverem assistindo isso, já vai estar no ar. Mas a gente vai fazer um sorteio com a Leila, fotógrafa. Uau, eu quero. E o sorteio vai ser de um ensaio das deusas. Deusas. É um ensaio sobre poder feminino, né? Tipo, maravilhosas. Que delícia. E ela tem um trabalho bem legal. Ela trabalha com luzes do dia mesmo, assim, né? Ela não gosta Natural. muito de usar iluminação de filtros no computador. Ela gosta de usar filtros naturais, né? A luz do sol e colocar você naquelas perspectivas legais e não adicionar filtros, sabe? É muito legal o trabalho dela. Então já deve estar no ar. E aí o sorteado vai ganhar o ensaio fotográfico, vai ser muito legal. E a mulher, né, sorteada também vai ganhar um pacote de EMS sessions comigo, que eu faço, né, meio como um side hustle. Mas cria músculo de verdade, as pessoas criam bunda e tal. Tem uma amiga que tá com a bundinha, ó. Mas enfim. Tá lá em cima. E aí o sorteio já deve estar no ar. Então, se você tá no Brasil e conhece alguém aqui na Nova Zelândia, você também pode entrar e aí você pode dar o que você ganhar Isso, gente, pra alguém que mora aqui. participa e Então, me dá a hora que manda ganhar. pros seus amigos tudo no Brasil. Fala, gente, ó, segue, entra no sorteio, porque se essa pessoa ganhar, ela pode te dar Ai, gente, como fala? O photoshoot, né? Eu não sei mais falar português. Ai, Photoshoot, o ensaio fotográfico. A pessoa pode te dar um ensaio fotográfico. Então, se você pegar seus amigos no Brasil para seguirem o canal também, ó. Se eles ganharem, eles mandam mensagem pra gente e falam. Então, eu ganhei e o meu ensaio fotográfico vai ser pra minha amiga tal. Obrigada. Já falo pros seus amigos da Tawane aí já, ó. Isso, gente. E é isso. Então, eu lembro que eu mencionei nas últimas... todas as últimas que eu tinha tido muita dor aqui, né, nas costas. Então, só tô dando um update que a dor tá melhor. Já voltei a sentir o meu dedão, porque eu não tava mais sentindo esse dedão aqui. Tava com compressão no nervo horrorosa. Então, assim, ainda dói um pouquinho, mas assim, tô melhor. Tô me recuperando. E, enfim, né, vamos começar aqui o assunto. Hoje, o assunto foi sugerido pela nossa convidada de hoje. E, enfim, nós vamos falar sobre um assunto que, em pleno século XXI, é meio... Com tanto de gente feminista que tem hoje em dia, né? O feminismo cresce a cada dia. Tem alas diferentes do feminismo, né? Para todo... com pensamentos e tal. Mas, assim, o assunto de hoje com todo o feminismo, né, que existe hoje, com todos os avanços que as mulheres tiveram na sociedade em si, será que a rivalidade feminina ainda existe? E a gente vai entrar nesse assunto e a minha convidada é a psicóloga Tawane. Pode mostrar aqui a belezura da nossa convidada. Dá um zoom. Dá um zoom. Dá um close. Dá um close. Chama aqui na câmera 4. Vou olhar pra câmera 4. Olá, pessoas. Eu sou a Tal. Essa é a Tal. O Instagram dela é Tal. Tal PC. Tal PC, tudo junto. Isso. O Tal é com TH, né? Isso, TH. Tal PC. Tal PC. Segue lá que ela posta um conteúdo bem legal também, que ajuda a gente, né, no desenvolvimento pessoal, psicologia e tudo mais. Acredito que sim. Não, Essa é a minha muito meta. Eu tô fofo. tentando ajudar, Seu tentando conteúdo fazer é o muito que eu fofo. posso. Eu adoro, é muito bem feito. Então, Tal,
vamos falar sobre rivalidade feminina. E como você é uma psicóloga, a gente vai pedir uns conselhos aqui. Vai aproveitar que isso tá aí, aqui. Então, você quer falar um pouquinho pra gente sobre isso e qual seria, sei lá, o primeiro espectro do assunto, assim, que você acha que a gente poderia abordar? Eu acho que a gente pode dizer o que cada uma entende como rivalidade e que em contexto que a gente consegue encontrar, né? Porque, primeiro você perguntou, rivalidade existe, né, em pleno século XXI? Tem gente que vai falar que não, algumas mulheres vão falar que não. Eu perguntei, inclusive, para um homem, porque eu fiquei muito curiosa. Eu falei, eu tenho a minha perspectiva, conversei com algumas amigas, falei, vou perguntar para um cara, ver o que ele acha. E aí ele falou assim, mas rivalidade fora de uma competição não tem objetivo nenhum, então eu acredito que é desnecessário. Simples assim, né? Tipo de homem, né? Já foi na solução. Ele não respondeu objetivo, Ele né? não respondeu a pergunta, ele já foi na solução. Acho que não tem. Aí eu perguntei para outro, aí o outro elaborou mais coisas, e eu não sei, eu não vejo acontecendo, né? Eu não vejo acontecendo essa rivalidade. É mais entre as mulheres mesmo, né? E acredito que eu, Tawane, acredito e vejo. Então, para mim, ela existe sim. E eu acredito que ela é construída, né? E a gente vive, assim, desde a nossa infância, ouvindo certas coisas, que é coisa de mulher, coisa de homem, como você deve se comportar, como você deve comportar diante de uma mulher. Então, eu vejo a rivalidade acontecendo e eu queria que a gente falasse sobre como que a gente vê, né? O que você acha que é rivalidade e como que ela está presente, por exemplo, na tua vida ou já esteve no teu passado. Sim. Isso me lembrou até, às vezes, como mães tratam as filhas, né? Porque eu já vi, crescendo na minha adolescência, eu já vi mães de amigas falando para elas, não vai repetir comida não, que você vai ficar gorda igual fulana. Eu ficava assim, meu Deus. E a pessoa a quem ela estava se referindo nem era gorda, sabe? E mesmo que fosse, qual é o problema? Exatamente. Mas assim, nem era, e ela já estava... E a outra, que já era muito magra, sabe? Eu fico assim, já vem sendo implementado na nossa cabeça, né? Desde criança, desde... As tias tudo geralmente comparam muita gente, né? Pelo menos eu cresci num ambiente, assim, de igreja, né? Eu Onde também. as senhoras, assim, sempre estavam comparando quem é mais bonita, quem tá mais bem vestida, quem tá mais magra, quem tá mais gorda. E aí, se a gente parar pra pensar, a rivalidade, talvez você disse assim, mãe e filha, mas imagina sogra e nora. Quando tem, né, o filho, Nossa, comigo aconteceu não muito tem, rivalidade não é com a minha rivalidade. sogra. Quem que é melhor pra esse cara, pra esse homem? É a mãe ou a esposa? E aí elas têm que ficar ali, né, tentando aparecer, tentando mostrar o melhor, provar, pra ver quem que é melhor para aquele cara, né? Então acontece isso nesse contexto, também entre irmãs, ou entre mãe e filha. É verdade. E eu acredito que eu já passei por isso também, quando eu era mais adolescente, porque eu acredito que quando a gente é adolescente, a gente tenta se afastar um pouco de ser diferente, né? Eu não quero ser igual, por exemplo, a minha mãe. A gente quer achar alguma tribo pra gente ser igual, né? Pra ser igual, mas a gente não quer ser igual a nossa mãe. Não a nossa mãe. Não, a nossa mãe. Pode ser o qualquer mundo lá pessoa, fora. menos a nossa mãe. E Pode gera... ser um traficante, mas... Tem uma certa rivalidade nisso também. Eu já me vi em posição, assim, de ser comparada com a minha mãe, ou então... Porque quando eu era adolescente, minha mãe era mais nova, e as pessoas falavam, né? Ai, vocês parecem irmãs, que não sei o quê. E às vezes gerava uma coisa assim, de tipo... Não, a gente não é irmã, ela é minha mãe, né? E enquanto adolescente, eu tentava parecer diferente. E hoje, cara, eu me vejo cada dia mais parecida com a minha mãe, assim, ó. No jeito de falar, na paciência, em várias assim, coisas. E eu fico, uau, que bom que eu pareço a minha mãe, né? Hoje. Hoje eu consigo admirar. Na escola também, quando você... De repente, ele tá num grupo de meninos. Eu não sei como que foi pra você, mas pra mim, eu era mais na minha, mas eu não andava muito com as meninas. Então, normalmente tinha uns meninos ali na minha volta.
E aí sempre tinha as meninas, né, brigando, inventando coisas, É. falando mal. É. E porque eu Nossa, andava você- com os meninos. Ah, entendi. E aí. Estavam falando. É. É. Isso me lembrou uma história da minha adolescência também, que foi meio traumático, sabe? E lá vem. Provavelmente é bem rivalidade. Acabei de lembrar da história. Mas, cara, eu devia ter uns 14, 15 anos e apareceu. Eu tinha 3 amigas mulheres na minha sala, que a gente sentava junto todo dia. Então, era nós 4 sentadas junto todo dia. E tinha uns 2 ou 3 meninos que às vezes sentavam com a gente. Mas era um grupo assim de, sei lá, 6 pessoas, mas era nós 4 mulheres sempre juntas. Aham. Aí apareceu um carinha do nada, rodeando a nossa sala, e ele era mais velho, né? Eu acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio e ele era do terceiro. E ele era lindíssimo, alto, maravilhoso. E aquele também, né? Que todas as meninas querem. Sim. E ele me percebeu. Esses caras geralmente me percebiam, provavelmente porque eu era muito quieta e não queria nada com ninguém, então, né? Uhum. Sempre o que não tá available, as pessoas querem, né? Mas, enfim, ele começou a se aproximar, ele começou a vir atrás de mim, me conhecer e tal, né? Começou, sei lá, ia lá no intervalo, ele ia lá na minha sala. Aí eu meio que comecei a ficar, né? E foi acho que foi a primeira vez na minha Animadinha. vida, assim, que eu comecei a ter Tinha 14 anos. Um crush. Eu comecei a ter um crush, assim, que realmente poderia se tornar alguma coisa, né? Porque antes disso eu tinha tido aqueles amor platônico, assim, tipo... Gostava do meu professor de educação física, era apaixonada pelo meu. Que, inclusive, é matéria para outro podcast, porque eu percebi essa semana, conversando com o Everton, que o meu primeiro crush foi uma pessoa de educação física, que era um cara extremamente abusivo. Ele Olha abusava, só. assim, ele era muito grosso. Ele era muito grosso e muito abusivo com os alunos, sabe? Hoje em dia, ele não passava, tipo... Não poderia Nem um pouquinho ensinar da forma que politicamente ele era, correto. né? E ele foi meu primeiro crush. Então, você vê, né, já. Já diz um Já pouquinho diz um sobre. pouco aí, né? Padrão. Aí, aí eu comecei a ficar toda apaixonadinha por esse cara. E aí uma das meninas do grupo começou a ver ele e começou a ficar interessada. Só que ela não falou nada. Não falou nada pra ninguém. Aí, depois passou um tempo, eu comecei a ver ela meio que tentando chamar a atenção dele quando ele vinha me ver. Aí a gente teve que gravar uma peça juntos, parece. Foi... mas era alguma coisa de juntando classes, né? De partes diferentes da escola. Não sei como que isso aconteceu, que eu sei que acabou que a gente foi gravar a peça e a gente ficou o dia inteiro nessa casa gravando uma peça. E aí ele era parte ele ajudava a fazer as filmagens, né? E a gente atuava. Era ele e mais uns 2 amigos deles, que eram mais velhos que a gente, né? Devia ter, sei lá, 17 anos. Aí ela ficou assim, se engraçando pra ele o dia inteiro. E eu, quietinha, né? Tipo, eu já ficava na minha assim, se ele quiser, ele fica com ela. Uhum. Eu nunca fui assim de brigar ou de entrar em competição, sabe? A minha mãe até às vezes brigava comigo, porque às vezes, sei lá, minha irmã vinha e me batia e eu sentava e começava a chorar, ficava, mãe. E minha mãe vinha e me Alguém falava, me bate de defenda." volta! Se defende, menina! Tipo, minha mãe falava isso, né? Sim. Porque eu ficava assim, sabe, eu nunca quis agredir, fazer mal pra ninguém. Então eu ficava assim, tá, ela gosta dele, mas ao mesmo tempo eu tava sofrendo, porque eu tava assim, eu gosto dele. Mas ninguém falava nada, e ficava aquele clima estranho, né? Uhum. Aí, isso foi, sei lá, uma quinta ou sexta gravação. Aí quando foi na segunda-feira, eu chego na escola e todas elas meio que sentaram mais longe de mim, ficaram me tratando estranho, bem estranho. Aí eu peguei. Aí uma delas, essa que era. Que ficou se engraçando pro cara, era a que tinha mais. Eu tinha mais proximidade, porque a gente passava o dia inteiro juntos quase todo dia, porque ela morava praticamente na minha rua. Então a gente fazia tudo sozinha, fazia dever de casa sozinha, fazia tudo juntas, né? Tudo juntos. E foi ela que ficou se engraçando com o cara. Aí ela me chamou no intervalo e falou assim: então, esse fim de semana, a fulana, que era a casa onde a gente fez as gravações, né? A fulana chamou eu, a ciclana, e o fulano e o ciclano, que era o menino que eu gostava e o amigo dele, lá pra casa dela pra gente tomar comer alguma coisa, sei lá. Aí eu já fiquei pensando, nossa, foi o grupo inteiro e não me chamaram, né? Sim. E a gente era muito colado. Aí ela, então, teve uma hora que a gente tava brincando, e aí, conversando e tal. Aí, uma hora, a fulana me jogou pra dentro do quarto, e jogou o fulano pra dentro do quarto, e trancou a porta do lado de fora, e falou que só ia abrir se a gente se beijasse.
Só que, na verdade, isso era combinado por elas, entendeu? Tipo, todas elas sabiam e todas elas meio que fizeram Nossa, um parece plano. cena de filme de adolescente. É. Então, elas fizeram isso pra meio que forçar ele a ficar com ela. E todas elas sabiam que eu gostava Que você dele gostava e que dele. ele gostava de mim. Mas Uhum. todas elas queriam que ele ficasse com ela por algum motivo. Não sei o que, de repente elas conversavam pelas minhas Uhum. costas, né? Mas eu lembro que aquele me abateu muito. Eu fiquei. Acho que foi a primeira vez na vida que eu fiquei assim. Meu Deus, coisa de vilã de novela da Globo existe. Tipo. Porque eu fiquei muito chocada com a meticulosidade, né? De marcarem o Sim. negócio, me deixar de fora, forçarem o menino a ficar. O menino me ligou de tarde, né? Depois desse dia. E aí ele falou pra mim que ele se sentiu coagido e que ele ficou muito sem graça, porque ele parece que ele ficou 2 horas, sei lá, deixaram eles lá trancados muito tempo, enquanto eles não se beijassem, ele não saía. Aí ele falou que teve que beijar. E foi isso, aí, tipo, depois disso a gente se afastou. Aí eu fiquei meio sozinha na classe, porque eu falei, não vou mais andar com essa galera, né? Tipo, me apunhalaram pelas estranha, né? costas. É, Aham. exatamente. E o que você acha que é isso? Rivalidade? Competição? Isso é muita coisa de adolescente também, né? Que tá se conhecendo, que tá descobrindo as coisas e que tá seguindo padrões também. Eu acho que a gente Sim. pode pensar em crenças e crenças coletivas. Então, assim, o que eu acredito que vem não exatamente de mim, mas de coisas que eu já ouvi, de coisas que me disseram desde quando eu era pequena e que ainda dizem. Então, por exemplo, mulheres não são confiáveis, mulheres são fofoqueiras, mulheres são interesseiras, mulheres são isso e aquilo. Então, quem aí ouve isso e acredita nisso, ou quem diz isso, porque mulher se sabe que não dá pra confiar, não dá pra Já passou confiar. por alguma coisa tipo essa, né? Já Quem fala passou isso? ou ouviu também, né? Ou ouviu, Ou presenciou algo do tipo. Então a gente precisa questionar de onde isso vem e ficar atento realmente se a gente acredita. Então, assim, mulheres são rivais? Mulheres são naturalmente rivais? É da nossa natureza competir uma com a outra? Não deveria, né? Então, você acha que é? Da natureza, Mulher, realmente, ela sempre, querendo um pouquinho ou não, a gente vai culturalmente, competir. sim. Você acredita que sim? Eu acho que é. Uhum. Não todo mundo. Eu acho que depende também do grupo de pessoas com quem você anda. Depende. Então, você tá falando que depende como se fosse de um contexto. Tá. Então, assim, aquilo que a gente acredita sobre a gente, sobre o mundo e sobre o modo como a gente enxerga mesmo as coisas, tem a ver com as nossas experiências, tem a ver com o modo como a gente foi cuidado e também tem a ver com o meio que a gente convive. É. Então, assim, se pessoas à sua volta estão falando, cuidado com aquela amiguinha sua, né? Porque acho que ela tá com um pouquinho de inveja de você. Uhum. Acho que aquela menina ali, cuidado, Jaque, porque é um pouquinho de inveja, fica um pouquinho Sim. longe dela. Sim. E aí, será que é realmente inveja? Ou será que a pessoa tá só te admirando? Ou quer só ser sua amiga? É. Ou, de repente, é inveja, sim, mas não vai te causar nenhum mal. Então, por exemplo, a gente ouve, você acabou de falar, parecia uma novela, né? Quantas novelas que não tem esse enredo de 2 mulheres estarem tentando conquistar o amor de um cara e coloca isso naturalmente numa posição de rivalidade? Porque se tem 2 para 1, a gente tem que competir. É. E quantas vezes isso não é colocado na mídia? Por exemplo, contos de fadas. Que as princesas, todas lindas, maravilhosas, comportadas, ficam lá esperando o príncipe. Aí acontece toda uma jornada. E aí, no final, para ficar com o cara... A Cinderela, por exemplo, que tem a rivalidade entre as irmãs e ainda entre a madrasta. Quando elas poderiam estar todas unidas. E a gente tem muita força unida. E assim, conto de fadas... foi criado por homens. E foi criado por homens para homens ler. Então, quem é que está se beneficiando dessa rivalidade toda? E por que ela foi construída? Qual que é
é natural, por que que ela existe? E por que que perpetua? Porque a gente continua ouvindo, a gente é feminista, a gente tem cada dia mais mulheres, né, se unindo, falando sobre sororidade, mas ainda tem muita música falando beijo pras inimigas. É. Né? Tem música falando cuidado, minhas inimigas, recalque. É. Então, tá na nossa cultura o tempo inteiro. A rivalidade a gente a gente tá sendo sendo alimentado. Você vê criança até, né, que já cresce, tinha aquela melody mesmo, né, que desde criança queria gravar a música, né, queria ser famosa e tal. Era criança cantando esse tipo de música e falando de recalque, não sei o quê. Porque, velho, você não sabe nem o que é recalque. Tipo, cala sua boca. Tipo, não tem... Se uma criança já tá cantando isso, você já sabe o tipo de adulto que ela vai ser, né, cara? Ela já tá... Aquilo já tá sendo plantado dentro dela, né? Tipo... E vai fazer parte da... Né? É cultural, então... Sim, e essas crenças, elas se repetem, né? As pessoas passam de geração para outra, vão continuando falando. Então, imagina o quanto é difícil quebrar isso. Se por todo lado eu tô ouvindo que eu tenho rivais, por todo lado eu tô ouvindo que não é bom eu me unir às mulheres, que não é legal, que não vai ser bom para mim, não vai ser bom para elas, e que se eu me unir às mulheres eu vou sair perdendo, né? Porque, de repente, se eu tiver uma amizade muito grande ali, e enquanto tô namorando, talvez eu perca o meu namorado, porque vai que a minha amiga se vira contra mim e tenta roubar o meu namorado, porque eu contei tanto dele pra ela, que agora ela sabe tudo e ela vai tentar tirar. Já aconteceu comigo. Já aconteceu? Conte-me mais. Não, depois eu conto. Na verdade, não foi namorado, mas era uma amiga próxima que... A gente tava fazendo... era drinks na casa de alguém. E aí tinha um cara que ela não tava nem aí. Mas quando ela percebeu que o cara tava dando em cima de mim, ela automaticamente já começou a ir lá e praticamente fazer um lap dance no cara, sabe? Caramba. Pesado, pesado. Então, mas a gente tende a olhar para aquilo que sustenta aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que eu sou rival de uma mulher, eu vou fazer coisas para provar que eu sou rival. Então, isso é o que está enraizado dentro da nossa cabeça, naquilo que a gente acredita. E eu... Não é quase como uma... Tipo, distúrbio de comportamento, né? Tipo, que nem a gente estava falando outro dia aqui sobre o narcisismo. O narcisismo pode ser genético, mas ele também pode nascer, dependendo da circunstância, como você é criado, o ambiente à sua volta e tal. E gera esse desvio de comportamento, né? Então, talvez a rivalidade também seja um tipo de desvio de comportamento que acontece por causa das nossas crenças internas. Eu acredito que não. Não? Eu acredito que é uma construção histórica. E se é uma construção histórica, a gente tem que olhar para a história. E que vem muito antes da gente nascer. Sim. Então, não pode ser um desvio de conduta minha se vem antes de mim. Tá. Mas tem gente que é criado já com awareness, né? Já com consciência. Por exemplo, tem pais que já são mais conscientes e vão criar a criança pra não... talvez hoje, né, crianças assim, sei lá, de 5 anos, 6 anos, talvez não ouçam o que a gente ouviu, né, de que mulheres fazem isso ou aquilo. Então, mas a gente só vai saber daqui pra frente, Entendi. Mas, por exemplo... Então, talvez hoje em dia seja mais um negócio comportamental, mas nas gerações passadas era uma coisa bem natural que vinha historicamente. Sim, as pessoas não tinham tanta consciência. Mas é uma coisa natural pra gente hoje ainda, não é? Pra nós, adultas da nossa idade, sim, né? A geração que tá vindo, será que vai ser a mesma coisa? Tipo... Eu espero que não. Mas, por exemplo, aquele filme, eu amo esse filme. Meninas Malvadas. Eu amo esse filme porque ele é muito caricato. E ele mostra isso, né? Como, assim, a menina se aproxima, né? A Kate se aproxima da Regina Georgia porque ela admirava muito. E porque ela queria andar junto, porque ela via benefícios estando naquele grupo de amigas. E aí ela se insere ali, começa a se transformar em uma outra pessoa, uma pessoa que ela não é, pra ficar parecida com a Regina, pra tomar o lugar dela.
E aí, o final Ela é... queria tomar o lugar dela? Ou Não foi tomar, mas acontecendo foi naturalmente? acontecendo, né? Ah. Conforme elas foram rivalizando por causa de um cara, Foi mesmo. porque ela queria conquistar aquele cara, então ela começou a agir como a Regina, porque a Regina era ex dele. Ah, tá, foi mesmo. E Nossa, aí eu- elas se juntam, se tem ali rivalidade entre todas, e o final, pra mim, ele é excelente, porque vira um completo caos na escola, assim, ó, todo mundo brigando, porque tem aquele diário que ela escreve, distribui pra todo Descrevendo. mundo, que é um de rumores, né, que fala as coisas que nem sempre são, a maioria é fofoca, é Tipo, mentira. Gossip Girl. Yeah. E aquilo se espalha, todo mundo começa a brigar. Mas no final todo mundo se expõe e todo mundo fala: "Ah, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, eu tenho aquilo". Então, o quanto assim, talvez a inveja e essa rivalidade faz a pessoa sair de si, Uhum. fazer coisas que não tem nada a ver com ela, ter comportamentos que não são delas, que não tem a ver, porque a personalidade delas era bem diferente Sim. no filme. Pra conquistar um cara, pra conquistar status, ou pra Você começa ser melhor. a moldar a sua vida em volta da rivalidade. Sim, esse no filme é de uma forma bem grotesca, né? Bem caricata, assim, que você fica, uau, não é possível que isso aconteça, ou seja, coisa de adolescente. Uhum. Mas eu acredito que hoje tá enraizada, assim, eu só posso falar meio que hoje, porque eu tô vivendo hoje, né? Mas eu vejo, assim, nas minhas experiências, que é coisa sutil, Sim. bem sutil. Então, por exemplo, eu tenho... E geralmente tem a ver com homem, incrível como tem a ver com homem. Eu ia comentar isso. Geralmente tem a ver com homem. Porque eu vou contar uma coisa assim, não vou tentar não falar nomes, mas eu tinha... Fale os nomes, por favor, nós queremos nomes. Eu tinha um amigo, assim, Brincando. do Brasil, e aí a gente se afastou, já fazia muito tempo, antes mesmo de vir pro Brasil, e eu vi que ele tinha tido um filho. E aí eu fui lá e comentei, assim, ai, parabéns pela família, que não sei o quê. Mas a foto era só dele com a criança. E aí a mulher dele veio falar comigo. E veio falar, tipo, quem é você? Por que tá comentando no Instagram do meu marido, que não sei o quê. Cara, eu só tava dando parabéns, porque eu tava feliz, porque eu sei o quanto ele era louco pra ser pai. Aham. E ela veio com as pedras na mão, assim, e eu toda inocente, sonsa, fui falar: "Oi, maravilhosa, tudo bem?" Eu não sei o quê, tipo assim, eu só fui dar parabéns, porque ele era meu amigo, não, mas a gente nem conversava. E ela começou a soltar umas coisas, assim, muito... E na hora eu ri, né? Mas, tipo assim, eu sei o que você foi fazer na Nova Zelândia, eu sei o que você tá fazendo aí. Eu Oi? olhei, tipo, hã? Me conte, então, o que eu tô fazendo Tô aqui? fazendo aqui que, né, nesse momento da minha vida eu ainda não tinha descobrido. Eu não tinha descoberto. Nem eu sei. Eu falei, me conta, me dá Como uma você dica sabe? aí, me dá um spoiler. Aí eu fiz uma fofoca, né, mas fiz, não vou negar. Tirei um print e mandei pra um amigo meu. Falei assim, o que você acha que ela quis dizer com isso aqui? Aí ele, Tawane, você sabe o que ela quis dizer, né? Tá falando que você foi, né, ser mulher da vida e tal, porque... Nossa, eu nem pensei nisso. É. Olha. Mas, tipo assim, porque saiu do Brasil, então foi ganhar a vida fazendo outras coisas que Aham. também poderia estar fazendo, Sim. né? Seria Mas que ela tentou usar de uma forma pejorativa. pejorativa. E aí eu tentei explicar que, né, desculpa, alguma coisa assim. E aí fui bloqueada por ela, Deus. por ele, porque provavelmente ela fez ele bloquear. E em algum momento ele veio conversar comigo, pedir desculpa. Desculpa porque ela é assim, assim, assado. E aí depois ele sumiu, então fui bloqueada. Então, assim, como não dizer que isso é rivalidade? É. De uma Tóxica. pessoa que não me conhece. Eu não fiz nada de errado. É. E não interferi nada na vida Insegurança, né? dela. Insegurança. Tem muito a ver com insegurança também. Talvez uma das raízes da rivalidade vai ser a insegurança. Né? Autoestima, né? Autoestima. Aquilo que você... Alta D. A falta de... Lá embaixo, no chão. Uhum. Que você tem, o que você acredita sobre si mesmo. Uma outra situação também foi que tava namorando um cara, e aí a gente foi eu ia numa festa, não lembro se ele tava junto, mas a gente ia num lugar onde a ex dele estaria.
Aí eu vi algum bochicho assim, ai, não sei se elas podem vir no mesmo lugar, porque a fulana tá aqui. Aí, ai, eu não sei o que vai acontecer, que ela não... Aí eu ouvi assim e fiquei, o que tá acontecendo? Aí vieram me falar, né, porque... Ah, eu não sei se vocês podem estar no mesmo lugar, porque falaram que vocês não se gostam, você e a fulana. Ué, gente, E eu falei assim, oi? quem falou isso? Quem que falou isso? Aí descobri quem falou. Aí eu cheguei no fulano e falei assim, meu amor, de onde você tirou isso? Porque, assim, ela é só a ex dele, tá no passado, e, tipo, o que eu tenho a ver com isso? Eu nunca falei mal dela, eu não tenho nada contra ela, inclusive é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, eu só não sou amiga, porque eu não tenho proximidade. Então, assim, não fale isso pras pessoas, porque isso nunca aconteceu de mim, e eu tenho certeza que não partiu dela. E aí a gente, pediu desculpa, desculpa, tal. Não, é que eu achei, então. Por que Tá em achou, razão. né? Por que achou? Da onde que vem isso? É, Porque é natural, né? é. A ex odiar a atual É. odiar a ex. Porque a gente é rival. Então É, a gente se odeia o exatamente. tempo todo. É, E eu falei, não é isso. não é isso. E quem me segue sabe que no meio da balada, assim, eu tirei uma foto com ela e escrevi, parem de inventar rivalidade feminina. Aham. Porque, tipo, a gente não tinha nada uma Aham. contra a outra. Pelo contrário, a As gente... pessoas gostam de falar, né, cara? Sim, e aí fica esse rumor, né, que a gente não se gosta. Acho que eu falei um pouquinho aqui pra você antes, mas essa questão também entre ex e atual. Então, quantas vezes já não mostrei foto assim, ai, amiga, essa aqui é a ex do fulano. Ah, não, amiga, não se preocupa. Nossa, você é muito mais bonita que ela. Não se preocupa. Muito mais bonita. É, e aí você falou, qual a necessidade Qual a de necessidade comparar de e de colocar comparar? outra pessoa pra baixo, né? Aham. Então, você tá concordando comigo? Sim. Que isso tem rivalidade? Sim. Eu acho que os nossos comentários já vão automaticamente pro tom da rivalidade, porque a gente acha que é isso que você quer ouvir, né? Sim. A gente acha automaticamente que é isso que você quer ouvir. Eu até te contei a história da minha amiga, né? Que separou do marido, e aí a nova, a atual dele, ia fazer uma exposição de arte, né? Que ela era artista. Aí minha amiga falou, vai lá na exposição dela, vê como é que é a arte dela, vê como que ela é, me conta, porque eu nunca vi a cara dela, não sei o quê. Aham. E aí, nossa, a gente é velha, né? Porque na época era o Orkut ainda, mas como essa minha amiga era mais velha, ela nem usava Orkut, essas coisas. Sim. Então, ela não sabia como que a mulher era. Aí eu fui, só que eu não voltei na rivalidade, né? Eu voltei, tipo assim, amiga, desculpa, mas ela é maravilhosa. E tá tudo bem, né? Qual é o problema de ela ser Só que maravilhosa? a minha amiga falou, eu te odeio, como assim você fala que ela é maravilhosa? Amiga, ela é elegante, ela é alta, ela é bonita. Ela fala bem, sorriso, né, desenvoltura. Ela é incrível. Aí ela ficou, eu te odeio. Mas, no fim, ela falou, mas o que eu posso fazer se ela é mesmo, né? Acho que ela viu fotos depois, e ela falou, realmente, já que eu tenho que concordar com você, ela realmente parece ser uma pessoa maravilhosa. Mas é isso, né? Porque o esperado realmente é que eu fosse falar, ela é linda, mas você é melhor. E eu assim, mas por quê? As duas eram lindas. Tipo, a minha amiga, que era a ex do cara, também era maravilhosa. Eu diria que as duas são maravilhosas. Eu não preciso dizer que uma é mais bonita ou melhor que a outra, porque as duas eram lindas. Então, aí a gente cai na questão da estética, da aparência, de Sim. que se eu sou bonita, ou se eu sou mais bonita, eu sou melhor. E se eu sou mais bonita e eu sou melhor, eu mereço mais aquele cara, por exemplo. Então, a gente tá verdade. sempre perdendo... Automaticamente também. A gente tá sempre perdendo muito tempo tentando ficar bonita. É. Se comparando. Eu queria ter aquele nariz, queria ter aquele cabelo, queria ter aquela bunda. Porque fulana Aquelas tem unhas. aquelas unhas, aqueles cílios. E a gente fica se comparando e rivalizando. E a pergunta é, quem tá se beneficiando disso? Os homens. Quem que ganha? Quando tem um monte de mulher linda, maravilhosa, assim, Os ó, homens vão me impecável. odiar. E aí pega uns caras assim, mais ou menos, né? Isso assim, acaba maltratado. gerando... Não muito bem cuidado, assim, mediano. Até os maltratados também, É. né? Quando... E
Não sei se você conhece a Valesca Zanello, que ela fala sobre prateleira do amor. Quem não conhece esse conceito, procure saber, porque ele é incrível. Explica aí como que é um pouquinho. Prateleira do sumário. amor, ela explica como nós, mulheres, nós estamos em uma posição de escolha. Então, é como se houvesse uma prateleira. E o que que é uma prateleira? Produtos, objetos, onde tem classificação. Então, o que está melhor está na frente. O que vai ficando pior vai ficando para trás, né? Então, assim, quem que está na frente? As mulheres que estão mais próximas do padrão. E qual que é o padrão? É jovem, branco e... Então, quem tá nesse padrão, que é jovem, que é branco, fica na frente. Uhum. Mas e E quem magreza, tá? né? E muito E magro, também. isso. Jovem, branco e magro, exatamente, são 3. Então, assim, uma mulher que já não é branca, ela vai ficar um pouquinho para trás. Uma mulher que ela é branca e ela é magra, mas ela já é um pouquinho mais velha, ela vai ficar um pouquinho para trás. Uhum. Então, imagine uma mulher negra, gorda, que posição que ela vai ficar. E, às vezes, o cara que vai escolher essa mulher, ele não tá dentro do padrão. Uhum. Mas ele quer a Ele que tá, quer uma dentro do que tá padrão. dentro do padrão. É. E Fala, "Você olha no mesmo, espelho, meu filho." e mesmo as que estão dentro do padrão, Uhum. não se acham dentro do padrão o suficiente. Porque Sim. mesmo que você esteja dentro do padrão, ainda tem outras. Ainda tem milhares. Sempre vai ter alguém mais Sempre vai ter bonito. alguém, sempre. Sempre, sempre. E a gente fica nessa concorrência gigante de se preocupar com aparência e se preocupar em estar na frente da prateleira. Porque se eu estou na frente, eu sou vista. Uhum. Se eu sou vista, eu sou escolhida. Quem tá atrás tá esquecida. Quem tá atrás não pega muita gente ou não tem um relacionamento. Uhum. Então, quantas mulheres, assim, fora do padrão, não recebem afeto, não Sim. recebem amor? Sim. E, de novo, quem ganha? É verdade. Quem ganha? Ganha o capitalismo, porque a gente gasta muito pra ficar bonita. Uhum. Ganha os homens, porque eles não gastam tanto assim. Tem as E eles mulheres lá ainda se debatendo. ficam com a gente. É. E a gente fica competindo, perdendo tempo, quando a gente podia estar estudando, a gente É. podia estar se divertindo. Isso que eu ia falar. O que você falou me fez pensar em uma coisa, que às vezes a gente vê uma mulher que não é dentro desse padrão, certo? E aí ela fica com aquele cara que é completamente dentro do padrão maravilhoso, né? Aí as mulheres falam, nossa, uma mulher dessa com um homem desse. E aí eu fico me pensando, já pode muito bem ser que essa mulher que está fora do padrão, de repente conseguiu alguém que aos olhos dela era, né, o que atraía ela, sei lá. Alguém que, pelo conceito da sociedade, iria querer alguém dentro do padrão também. Uhum. Mas talvez ela consiga isso porque ela provavelmente não está tendo rivalidade com ninguém. Ela está simplesmente investindo nela mesma, se tornando uma pessoa interessante, Sim. se tornando uma pessoa desenvolvida, que vai atrair a atenção das pessoas, Uhum. porque ela é interessante. Ela não está simplesmente vivendo... Sim, mas eu posso ser Moldando- interessante ela não está- sem estar no padrão. E não, é isso que eu tô falando. Ela não é no padrão, Uhum. mas ela é interessante, porque ela não tá preocupada com rivalidade. Ela tá preocupada com ela mesma. Tá, mas aí a gente tem que combinar que o cara que fica com uma mulher assim, ele tá sendo quase, não uma exceção, mas assim, a maioria vai fazer o contrário, né? Vai sempre procurar a Um mais padrão. padrão possível. Sim. E uma coisa que ela fala, a Valesca, é que os homens aprendem a amar as coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Então, assim, a gente... Verdade. É enraizado isso, conto de fada, novela, mídia, música, teatro, poesia, todo canto. A gente É que a verdade. mulher tá lutando ali para ser escolhida. E isso é de um sofrimento É. enorme. É verdade. Porque a gente não tem que ser escolhida, a gente tem que ser amada. É verdade. E eu não tenho que ficar mais bonita para ser amada. Eu não tenho que estar bela e impecável o tempo todo para ser amada, Uhum. para que um cara olhe para mim. Uhum. Mas isso tá enraizado na gente. Tá enraizado?
Quantas vezes você já não vê isso acontecendo, né? O tempo todo ali. E, de novo, às vezes não é o cara que tá dentro do padrão. Ele não tá dentro do padrão, mas ele tá ali, ó. Ah, eu pego essa. Ah, peguei, gostei. Ah, não, vou colocar de volta e vou pegar outra. E vou ali trocando quem tá na frente. Quem tá atrás, só se todas aqui na frente não tiver disponível. Aí eu pego a que tá pra trás. É, muito raso, né? Muito raso. Não sei se você assistiu o podcast com o Sharif, que foi o último que saiu, que foi o podcast em inglês, ele fala sobre isso. Ele falou assim que a sociedade e os solteiros, né, que estão nessa prateleira, né, lidando com essa prateleira, é como se fosse uma coisa coletiva, onde o modus operandi é um nível de consciência muito baixo. E aí fica nesse automático. Ninguém quer realmente parar e levar aquele nível de consciência mais alto e se tornar uma pessoa de valor e procurar uma pessoa de valor, em vez de só procurar aquele externo, né? Sim, e porque também a gente não traz esse tipo de coisa, esse tipo de conversa, esse tipo de consciência sobre, né, assim, eu quero ser escolhida realmente? Quero que no meio das minhas amigas, às vezes não rola isso, de vai pra balada, vamos ver pra quem que o cara vai olhar. Quem que o cara vai escolher. De várias se interessarem por um. E daí deixa o cara escolher, o cara que escolhe. É realmente eu quero... Você já ouviu isso antes? De tipo assim, você tá numa prateleira? Porque eu ouvi isso faz pouco tempo. Não. E a hora que eu ouvi, eu fiquei, cara, é isso, a gente é ensinada que os homens, eles são os homens por si só. Eles têm o valor deles por si só. Mas normalmente, a gente ganha um pouquinho mais de crédito quando a gente tá com cara. Porque uma mulher solteira, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com ela. Não é possível. Mas solteira, esse é um pensamento linda, bem de maravilhosa, tia, desse antigamente, jeito. né? Não é. É até hoje. O cara que é solteiro, parabéns. Tá Até tudo hoje certo. pensam assim, meu Deus Tá do tudo céu. certo. Mas Aí, a garota... eu gostei desse não, é isso mesmo. Não, eu falei da tia de antigamente porque Diga-me. a gente ouvia muito, né? Tipo, você não consegue segurar um homem. Aí você fica assim, velho, mas quem falou que eu quero? Segurar, né? Ainda Aquele? além Por de... que eu vou querer segurar um entojo? Quando finalmente tu consegue, aí tu tem que fazer um belo do esforço pra segurar. Porque, não, ele gente. pode sair correndo, né? Um cachorrinho vai sair correndo. Exatamente, não. E outro ponto que eu pensei também é rivalidade dentro do trabalho. Sim, antes da gente falar da rivalidade no trabalho, eu queria que você falasse um pouco do contexto histórico. Você falou que você tinha umas coisas legais pra você falar né, acredito que provavelmente sempre existiu, mas dentro do contexto histórico existem histórias antigas, né, onde a gente pode detectar que isso já existia na sociedade já. Tá. Ou talvez tenha sido um pouco a raiz, né, de como isso tudo começou. Tá, vamos ver o que eu consigo falar. Mulheres são interesseiras. O quanto você acredita nisso? Acho que é isso do ser humano. Tipo, pode ser homem, pode ser mulher. Tá. Mas assim, pensando num contexto histórico, social. Se a gente for parar pra pensar assim, não sei, sou de humanas, não sei muito de datas. Não trabalho com números, mas não sei, talvez século XX ali, onde as mulheres não tinham muitos direitos e tudo que tinha direito era vindo de um homem. Então, por exemplo, eu tô numa família onde o meu pai tem os bens, né, com o casamento, e aí eu tenho minha irmã e o meu irmão. Todos os bens dessa família vai pro meu irmão, porque ele é homem. Sim. Logo, eu preciso me casar para ter alguma coisa. Uhum. E eu preciso de um outro cara para talvez ter um filho, para ter uma família, para prosperar em algum sentido. Então, eu vou ter que me mostrar. Eu vou ter que competir. E talvez eu vou competir com a minha irmã. Talvez eu competir com a minha amiga, com a minha vizinha. É verdade. Então, será que realmente eu tô sendo interesseira ou eu tô tentando só sobreviver? Ou eu tô tentando só conquistar o meu espaço? Naquela época,
era meio que você tinha que fazer, né? Era uma competição que eu acho que qualquer uma de nós, se estivesse naquela situação, ia competir. Por quê? Porque naquela época a mulher não podia viajar se ela não tivesse um marido. A mulher não podia estudar, não podia abrir um negócio. Você já assistiu um seriado que chama Coisa Mais Linda? Acho que chama. Sim, Chama Coisa amo. Mais Linda. Uhum. Que mostra, né, a realidade da mulher. E sei lá, 50 anos atrás, no Brasil, que a mulher queria ir abrir um negócio e não podia, porque tinha que ser o nome do marido. Ela não podia colocar o nome dela. Então, você imagina, você só existia para a sociedade se você tivesse um homem. Uhum. Então, você quer ter um homem, senão você não vai ter nada na vida. Exato. Por isso que eu tô falando sobre história, porque você já fez terapia, não sei se tá fazendo ainda, mas do mesmo jeito que na terapia a gente entende que a gente tem crenças e a gente tenta entender de onde elas vêm, porque são elas que nos moldam, e a gente tenta olhar pra trás, o que aconteceu ali um pouquinho pra trás, talvez Uhum. um pouco tempo atrás ou na minha infância, que me faz ser assim, que me moldou hoje. Uhum. Então, o que historicamente fez, o que aconteceu no passado, que ainda perpetua hoje? É. Porque vem de muito antes. É a mesma coisa da terapia, né? A gente continua repetindo o Repetindo. comportamento, mesmo a gente não estando mais naquela posição. Exato. Que nem quando a gente faz terapia, né? A gente aprende que eu não preciso mais ter medo disso, porque eu não sou mais aquela criança de 8 anos presa naquela situação. Eu sou um adulto agora, eu posso fazer isso. Então, é como se fosse a mesma coisa, né? Eu não preciso mais agir com essa rivalidade, porque hoje em dia eu posso viajar sendo mulher solteira. Uhum. Eu posso abrir um negócio, eu posso estudar, eu posso fazer tudo o que eu quiser sendo solteira. Eu não preciso de um homem mais para isso. Mas o comportamento de como se precisasse ainda existe, né? Ainda se perpetua. Então a gente tem que concordar que em algum momento foi necessário ser interesseira. Digamos assim. Até conseguir casar, né? Eu Uhum. acho, mas... Mas porque que hoje de em alguma dia forma é isso- aquele negócio assim, né? Você pega um aqui hoje, aí você não tá ali, aí daqui a pouco você tá em rivalidade com outra, porque apareceu outro cara no pedaço. Não é igual antigamente, que era tipo, quero encontrar o amor da minha vida e casar e construir uma vida. Hoje em dia, Sim, mas ainda chega um continua... ponto onde você quer isso, mas geralmente tem um período né? Muitas pessoas ficam Sim. nessa rivalidade desnecessária Mas por na muito tempo. cultura ainda fica. Pra isso se desfazer, desfarelar, são muitos anos. É. Muito Na tempo tem verdade, que a passar. rivalidade é que nem seu amigo falou, uma competição desnecessária, né? Sim. Hoje. Talvez no passado fosse competição Uhum. ou uma rivalidade necessária, né? Mas hoje em dia é muito desnecessário. Tá, mulheres são fofoqueiras. Quanto você acredita nisso? Eu acho que não é toda mulher não, tá? Mas... Eu não sei se todo mundo é fofoqueiro, mas todo mundo gosta de uma fofoquinha, hein? Todo mundo gosta de uma boa história, boa conversa. Mas, again, né? De novo, culturalmente, a mulher é mais famosa por ser fofoqueira. Mas, quando o homem gosta de ser fofoqueiro, minha filha, ele é melhor do que qualquer mulher fofoqueira que você conhece. E fofoca seria uma coisa ruim. Acho que sim, né? Depende, não sei, depende do contexto, né? Tá. Não sei. Vou contar uma história. Conta. Também é uma descoberta recente. Sobre o caça às bruxas. Ali no período de caça às bruxas, foi um pouco depois da peste negra. Então, as mulheres pararam de ter filho, porque elas não queriam deixar que esses filhos nascessem e morressem, passassem por toda a situação da peste negra. Também estava ocorrendo a questão da igreja procurar formas de falar que isso e aquilo é pecado, e quem que tivesse em pecado deveria sofrer as consequências, mas isso a anistia, né, matou muita gente e muitas mulheres. Uhum. E aí matavam as mulheres, e essas mulheres eram mulheres que conseguiam tirar proveito da terra, né, do que é natural, para curar pessoas, para ajudar pessoas a se curarem.
e que viviam mais afastadas, né, da cidade, porque elas não queriam ceder todo aquele capitalismo e tal, porque também não queria colocar em risco a própria vida ou dos filhos. Então, essa noção de bruxa vem daí, da bruxa que tá ali no meio do mato, que tá ali na floresta, e que tá fazendo algumas, como é que fala? Eu não sei como é que fala, bruxaria, poções mágicas. Poções mágicas. Quando, na verdade... Era tipo uma curandeira. assim, quando você já não seguiu alguma receita da sua avó, toma um chá disso, porque a gente tem isso. Tem nós os mulheres, curandeiros, né? A maioria das tribos indígenas tem curandeiros que fazem. Sim, e quando essas mulheres se uniam, elas conversavam muito entre si. E elas precisavam trocar ideias, trocar planos e tentar fugir daquela situação. E daí vem a questão da fofoca. Porque quando as mulheres conversam, quando elas se unem, elas têm um grande poder juntas. E isso ameaçava a burguesia, ameaçava a igreja. Então, queimaram as mulheres e por fazerem coisas que eram naturais das mulheres, que é o quê? Cuidar da terra, que é conseguir entender como que funciona os planetas, a lua, o ecossistema, como funciona o próprio corpo, ter direito sobre o próprio corpo, que não quero ter filho nesse momento, não quero ter filho pra sofrer tanto assim. Bruxas. Eram consideradas bruxas. Acho que eu ia ser bruxa se eu tivesse nascido nessa Pois época. E a igreja ganhava dinheiro, o governo ganhava dinheiro em cima disso, porque tinha, não sei como que é o nome que pronuncia, talvez audiência, mas vamos fazer uma inquisição ali e a gente precisa de tantas bruxas, porque tinha um manual para você identificar o comportamento de uma bruxa. E aí as pessoas podiam simplesmente pegar esse manual, ler, que né, foi uma coisa inventada, e apontar. Já que é uma bruxa, então a gente vai atrás dela, a gente vai queimar ela. Foi criado por um homem, né? Foi criada. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Eu vou perguntar de novo. Quem ganha com isso? Patriarcado. Eu vim aqui pra isso, né? Pra destruir o patriarcado, acabar com o machismo. Abaixa o patriarcado. Cadê? Vamos quebrar alguma coisa aí, né? E depois de queimar essas mulheres, ou até... Porque primeiro tinha que prender, julgar e depois queimar. Então, elas eram tiradas as terras delas, as propriedades. Então, o governo, a igreja enriqueceu com a caça às bruxas. E isso durou 400 anos. Sério? Meu Deus do céu. Nossa, não lembrava então, disso. assim, pensa o quanto isso Muitas deixa gerações de mulheres. marcas. E não é só sobre quem morreu, quem viveu naquela época. É sobre, historicamente, o quanto isso nos impacta até hoje. A gente mulher, não né? sabe. Tipo, os homens determinando. Ou você vive como eu quero, como eu acho que você deve viver, ou você morre. Ou é fogueira. E Gente, as mulheres sofreram, eu né, esqueci o nome da menina que explica isso, mas eu até compartilhei esses dias, que ela fala sobre a criação da medicina, né? Então, assim, tinha as parteiras que faziam o trabalho que elas sempre fizeram desde muitos anos, ajudar a colocar pessoas no mundo. E aí foi sendo criada a medicina, e a medicina era criada por homens. E os homens não conseguiam fazer o que as parteiras estavam fazendo. Ou então não conseguiam fazer com que as pessoas buscassem o auxílio médico. Para que eu vou buscar o auxílio médico se eu tenho a parteira? Então também elas foram caçadas, de certa forma. Elas tinham que ser supervisionadas, né? Uma parteira tinha que estar sempre acompanhada de um homem. E dá uma dor no coração quando eu escuto essas coisas, cara. É bem triste. A gente, nossa, é difícil pra gente hoje em dia ainda, né, ter que lidar com o que a gente tem que lidar, mas a época que essas mulheres viveram, eu não consigo imaginar. Nossa, gente, é muito ser bruxa. E você acha que de alguma forma isso não diz muito sobre quem a gente é hoje? Também. Historicamente, sim, né? E o quanto a gente foi punida porque estavam nos matando. Estavam nos matando pelo simples fato de ser mulher e de fazer aquilo que é natural de uma mulher.
Então, assim, e aí começou a ter a rivalidade feminina também aí. Não que tenha começado ali, mas houve rivalidade ali também, porque por instinto de sobrevivência, é melhor eu apontar que você é bruxa do que eu. Porque algumas mulheres conseguiam se safar. Talvez as que tinham mais dinheiro, ou então aqui dedurava, vou dedurar tantas e aí eu me Delação safo. premiada. Exato. Mas a questão das mulheres ter uma fofoquinha ali, de conversar, era porque elas precisavam, de novo, necessidade para sobreviver. Elas precisavam conversar entre si para se defender, para ver quem que tava... Porque sempre o homem era um risco, sempre o homem era um perigo. Então, vou ter que conversar com as mulheres. Sim. E isso é poder, né? Sempre foi. A gente unida sempre foi poder. E é por isso que estão sempre tentando nos afastar. Sempre tá falando que não se unam, não vale Essa a pena. rivalidade beneficia, né? Beneficia um sistema. Um sistema patriarcal. Onde que as mulheres, elas são subjugadas. Onde o homem se beneficia. Onde existe um papel para a mulher cumprir que foi determinado por homens. Não só um papel, mas a questão de estar realmente, assim, historicamente, os homens, eles estão numa posição de poder do que as mulheres, assim, por muito tempo. Por muito tempo. São sempre os homens que estão numa posição de poder. E aí, se a gente pensar na igreja também, né, que você tem que ser submissa ao seu marido. Acho que tem um dos mandamentos que fala que meio que tem uma comparação, assim, que você não pode roubar do outro. A mulher do outro. Não pode roubar, tipo assim, não pode roubar sei lá, camelo, não sei que animal, cabra, não pode roubar a cabra, não pode roubar aquilo, e não pode roubar a mulher. Então, assim, coloca numa posição, olha só, é tudo igual, a gente é comparado a uma cabra, Cabrita. a gente é um objeto igual, entendeu? Cabrita. Então, somos de quem? E quem tá... Historicamente, a história, ela é escrita por homens. Então, o quanto de barulho aí tem, de ruído, que não é necessariamente real. Comecei a ler um livro que chama Mulheres Invisíveis. E ele fala sobre... A mulher fala sobre isso, sobre como a gente não tem espaço na história. Então, fala assim, por exemplo, de quem codificou ali o DNA foi... É uma mulher, né? Foi uma mulher. Mas os créditos foi dado para um homem que era o supervisor dela. Então, ele tinha status, né? E aí, passou pro nome dele primeiro. Olha isso, E várias gente. coisas, assim. Ossos que foram primeiro- achados. Os algoritmos, né, que fizeram para os cálculos lá de engenharia para conseguir fazer um foguete que foi para o espaço voltar para a Terra. Foi uma mulher também que desenvolveu. Mas ela não podia participar das reuniões onde tomavam as decisões, sendo que ela estava desenvolvendo tudo. E ela não podia porque ela era mulher e porque ela era negra ainda por cima. Sim. Tem até um filme que conta essa história, chama Hidden Figures em inglês, eu não sei qual que é o nome em português. E também tem um grupo de mulheres que decodificou as mensagens acho que era na Segunda Guerra Mundial, que eles falavam em códigos, né, entre os barcos e os militares, assim. Se eu não me engano, era a Segunda Guerra Mundial, que acho que ela tentando decodificar os códigos da Alemanha, alguma coisa assim. E foi um grupo de mulheres também que quebrou o código e conseguiu identificar quais eram os planos deles de invasão e tal. Então, mas elas nunca levavam os créditos por nada, sempre tinha que ser os homens. Sim. E, inclusive, agora entrando na questão da rivalidade no trabalho, eu vejo isso até hoje no ciclo de trabalho na área profissional, né? Eu percebi, à medida que eu fui progredindo profissionalmente, aqui na Nova Zelândia, que, pelo menos aqui, né? Provavelmente isso se repete em muitos lugares, mas o que eu percebi aqui é que as mesas mais altas dos executivos, 90% são homens. E, geralmente, os gerentes de cargos mais altos são homens. Mas eu já tive a oportunidade de sentar em várias dessas mesas, não como sendo gerente, mas porque eu estava apresentando alguma coisa. E comecei a conhecer muita gente. E eu comecei a perceber que quem fazia tudo, geralmente, era uma mulher que reportava a este cara que
estava na mesa. Que E sempre que perguntavam alguma coisa que era um pouco mais técnica, um pouco mais... que você precisava pensar um pouco mais, ele falava, Peraí que deixa eu eu dar vou uma mensagem checar com a pra fulana. fulana. É. Então, a mulher, ela sabia de tudo. E o cara, geralmente, não sabia nem gerenciar. Tipo, inclusive, foi o meu caso, né? Que eu comecei a trabalhar. E o meu gerente, eu tinha que gerenciar o meu time. E meu gerente tinha eu que reportava para ele e tinha o time dele. Ele não sabia criar relatórios, ele não sabia criar previsão de gastos, ele não sabia criar nada. Nada que um gerente, nenhum tipo de relatório que um gerente teria que criar, ele sabia. Ele não sabia criar nada, ele não sabia escrever business case, né? Não sei como é que faz no Brasil. Mas seria um documento onde está explicando o porquê um projeto deve ser feito, quais são os custos, quais são os benefícios, quais são os riscos. Ele não sabia escrever esse tipo de documento. Alguém na vaga dele, naquela vaga, tinha que saber escrever aquilo. Aí, o que acontecia? Eu fazia tudo. E eu era mais uma dessas mulheres que fazia tudo. E ele ia sentar nas mesas e tomava o crédito. Ele não falava que eu que tinha feito. Inclusive, ele pegava documentos que eu tinha escrito, ele tirava os trechos que eu tinha escrito, jogava em outros documentos e mandava falando que ele que tinha escrito. Uma dessas vezes, inclusive, eu peguei e eu mandei para ele. Peguei uma cópia do e-mail e mandei pra ele. Vem aqui. Foi eu que escrevi isso aqui, não foi você. Boa. Por que Aconteceu você... isso comigo ano passado. Aí eu falei, no mínimo, se você tá escrevendo... Foi... No mínimo, cite meu nome. no mínimo, diga que nós co-criamos isso aqui. Foi eu que criei. Mas, coloca no plural, foi no eu que mínimo. criei, mas no mínimo, diga que foi uma co-criação, porque tu teve o trabalho de ir lá e copiar e colar em outro documento, tudo bem. Tu contribuiu bastante. Tu achou o template certo de criar o documento, mas foi eu que escrevi o negócio, né? Co-criei. Então, eu vejo, é um negócio sistêmico, né? Então, Sim, aí vem um dos pontos que a gente queria chegar. Por que ter essa rivalidade feminina dentro do mundo, né? De profissional, em vez da gente empoderar uma a outra pra gente? Porque cada vez que uma mulher cresce, mesmo que seja... Cada vez que uma mulher cresce, mesmo que, sei lá, você também queira crescer, mas tem alguém que está crescendo antes de você, querendo ou não, aquela mulher, ela está aumentando ali a população de mulheres que está conseguindo quebrar o teto de vidro, que eles falam, o glass ceiling, que eles falam, né? Aqui. E isso vai abrir caminhos para outras mulheres virem, né? Então, por que ter essa rivalidade, né? Essa rivalidade também existe dentro do ambiente de trabalho. Porque primeiro a gente tem que reconhecer que ela existe, né? Existe. Então, às vezes, a gente não tá parando para pensar que existe. Então, enquanto a gente tá ali brigando, rivalizando, falando da roupa da outra, né? Ai, você viu como ela veio trabalhar hoje? Esses caras estão sendo beneficiados. E, de novo, não é só um cara, não é só uma pessoa, não é uma questão de caráter entre mulheres, é uma questão histórica, social, e que beneficia um sistema. Sim. Um sistema que está enraizado aí há muito tempo, extremamente forte. Sim. Então, não é só uma questão de eu me questionar. É uma questão de, eu parar para pensar o que existe, o que eu posso fazer e o que eu posso fazer juntas. Porque você disse assim, 90% dos cargos mais altos tem homens. Então, imagine assim... Nesse lugar específico onde eu mas trabalhava. a gente pode combinar que é a maioria, né? Hoje em dia, acho que aqui na Nova Zelândia, pelo menos, a porcentagem está reduzindo. Sim, mas vamos imaginar assim. Temos... Ainda é muito dominado. Temos numa empresa 10 cargos, assim, de alto nível de poder. Onde só tem uma mulher. Só tem uma vaga para aquela posição. E se eu sou mulher, eu não vou concorrer com 9, eu vou concorrer com uma. Então, assim, eu tenho que ter competitividade com mulher. Então, porque não nos dão espaço. E quando dão, é tão pequeno que a gente precisa lutar entre si para estar naquilo. Então, de novo, é uma coisa que a gente não percebe. Estão nos colocando para ter esse tipo de comportamento, para ter esse tipo de posição. Sim. E aí, de novo, quem se beneficia é o sistema. Quem se beneficia são os homens. E isso há muito tempo. Então, eu acho que quando a gente fala mulheres não são confiáveis, mulheres são fofoqueiras, mulheres são falsas, a gente tem que pensar no quanto isso generaliza, né? De dizer, são assim. E pensar
tentar flexibilizar esse pensamento aí, tá? Mas e se não for? O que me evidencia que é e o que não é? E quando a gente coloca como são, a gente está dizendo que é natural. Uhum. E nós não somos biologicamente rivais. A gente não nasce Não mesmo. rivais. Foi nos ensinado a competir, a ser rival. Então, assim, quando coloca no natural, tem alguma coisa de errado aí. Uhum. A gente, quando mora junto, nosso ciclo menstrual sincroniza. Como vai falar que a gente é naturalmente rivais? Então, e essa questão de crenças coletivas e que foi construído socialmente, é bem isso, que é tão sutil e se perpetua de geração em geração que cai no natural. Como se, é realmente assim, as mulheres são assim. Uhum. Então, a gente tem que questionar essas crenças que generalizam e que falam que é isso e pronto. Será que é mesmo? Uhum. Quem que ganha com tudo isso? E aí, de novo, eu vou falar de história. Eu vou voltar bem, assim, para trás, ancestralidade, de dizer que houve um tempo em que não havia desigualdade, onde as mulheres e os homens, eles viviam em comunhão e compartilhavam as coisas. Então, assim, as mulheres eram mais conectadas com a natureza, então cuidava da natureza e cultivava e tirava alimento, enquanto os homens, de certa forma, protegiam, mas eram as mulheres que cuidavam. Eram as mulheres que cuidavam das crianças e cuidavam no coletivo. Eram as mulheres que cuidavam dos idosos, dos velhos. Eram as mulheres que cuidavam dos doentes. E se você for parar para pensar, até hoje, as profissões de cuidado, elas são vistas como profissões femininas. E a maioria é mulher mesmo que trabalha com isso. E a gente evoluiu como de animal, né, para ser humano, e a gente evoluiu como sociedade, e é muito enraizado no homem, né, porque ele caçou, porque ele conseguiu se defender, porque ele conseguiu dar comida para todo mundo. Mas e se não tivesse ninguém para cuidar? Se não tivesse ninguém para cuidar da terra, cuidar das pessoas, de gerenciar o desenvolvimento humano? E aí? Quem que fala do papel da mulher, historicamente, construindo o ser humano? Sem as mulheres, né? Começa daí. Começa daí, né? Ovo, galinha. É tipo isso. Então, teve um tempo... Por exemplo, eu acho que uma prova, ou talvez um outro ângulo de se ver isso é que a mulher... Essa construção social existe desde o início, mas na falta do homem, a mulher, ela se vira. Porque aqui eu estava em Sydney, né, esses dias. Eu fiquei hospedada numa rua que eu andava por ela para ir pegar o metrô. E aí era bem legal que no chão tinha escritas, né, que contavam a história daquela rua. E em uma delas estava escrito assim, bem grande, fêmeas e solteiras. Aí eu achei interessante, aí eu fui ler. Aí lá explicava que aquela rua inteira, na época da Segunda Guerra Mundial, aquela rua ela foi praticamente construída com vários apartamentos, são vários prédios, né? Foi construída daquela forma porque como os homens tinham ido para a guerra, as mulheres tinham que tomar conta de tudo, e aí elas precisavam trabalhar. E aí muitas delas não se casaram, né? Elas sabiam, e elas não iam se casar, porque elas tiveram que começar a cuidar, começaram a desenvolver uma carreira, começaram a fazer, tipo assim, faltou, não tinha mais homens, agora a gente tem que se virar aqui. Então, elas começaram a construir, né? Construíram aquela rua inteira, que eram só apartamentos, e diz que a maioria, estava escrito lá, né? A maioria das pessoas que moravam naqueles prédios eram mulheres, e geralmente solteiras, porque elas tiveram que tomar os papéis da sociedade que os homens tomavam. Que legal, né? que interessante. Eu achei o máximo aquilo, porque eu falei, cara, é isso, né? Mas pressupõe também que só os homens iam pra guerra, quando também isso não é... Tinha outras... Tinha mas, mulheres. Assim, tinha mulheres, mas era assim, tipo, esvaziou de homem e as mulheres tiveram que lidar com tudo e com a família, né?
Inclusive, os homens voltavam. Inclusive, não sei. Isso é provavelmente tema para outro podcast, mas homens, né, voltaram traumatizados e não falavam sobre o assunto. Criou-se ambientes tóxicos, né, de família e sei lá. Acho que dá para entrar a fundo nessa história também. Eu só queria voltar um pouquinho de novo ao que eu falei, que houve-se um tempo que éramos iguais, né? Assim, milhões de anos antes de Cristo. E a mulher, como ela dá à luz, ela era vista como um ser mágico. Ela era endeusada. Uhum. Então, a mulher, ela não tinha poder maior, mas ela tinha uma admiração muito maior de que, uau, né? Essa é muito especial, vamos reverenciar esse ser humano, essa beleza maravilhosa que poderosa, a gente tem, esse né? poder que a gente tem, e a gente ainda tem. É. Então, a gente tem que olhar também para isso, chegar a esse ponto histórico também e de lembrar que um dia a gente foi extremamente valorizada e que tiraram o nosso valor. E eu estava lendo um artigo que fala mais ou menos isso, de que as mulheres cuidavam ali dos doentes, das crianças, e quando eles tinham que construir armas, né, para caça e tal, e aí quando foi construído o arado, foi um momento de segregação, porque o homem é fisicamente, né, biologicamente, mais forte do que a mulher, então ele tinha mais força para usar o instrumento. E aí, a partir disso, foi se enraizando o patriarcado, porque já que eu sou mais forte, então eu sou melhor. Já que eu sou melhor, eu tenho mais poder. Já que eu tenho mais poder, eu vou subjugar quem não tem. Então, assim, mulheres são... É típico de homem, quando dá um pouquinho de poder. Mulheres não são rivais, não são naturalmente rivais. A gente é incentivada, a gente é ensinada. E para que aquilo... E tem alguém se beneficiando com isso. E sempre tem alguém se beneficiando. E a gente a perde muito tempo. Inclusive, aliás, acho que tem tudo a ver. Eu tava vendo outro dia um seriado e eles entram um pouquinho na história da moda, né? E aí a mulher tava falando, a dona era dona de uma agência de modelos muito famosa, de uma revista, eu acho. Um seriado bem legal. Se eu lembrar o nome, eu falo do nome do seriado. Mas ela começa a contar um pouco da história. Ela fala... Porque ela queria colocar mulheres mais velhas, com corpos mais reais, né, na capa das revistas. E ela foi barrada, né, pelos executivos. E os executivos eram todos homens. E aí ela chega lá, ela dá um sermão, porque ela fala assim, olha, os homens foram os primeiros a criarem a ideia que veio de pegar meninas adolescentes, muito magras para serem modelos, veio de homens. Eles estavam estabelecendo esse padrão. E aí ela fala, né? Os homens estavam estabelecendo um padrão para as mulheres tentarem se encaixar, que é impossível, porque ninguém tem corpo de adolescente para sempre. Fora que existia muita pedofilia naquela época. Então, tinha muitos homens que abusavam dessas modelos que eram under 18, né? Menor de 18 anos. Então, existia muita pedofilia também naquele meio. Então, ele fala, é uma indústria que criou um padrão que foi baseado praticamente na pedofilia e na subjugação da mulher. Então, ele quer fazer com que as mulheres, né? Inclusive, tem até uma coisa até meio... Uma amiga minha falando que ela começou a sair uma época com um cara e ela disse que ela não podia ter um pelo no corpo. Pelo. Se nascesse um pelinho, ela tinha que depilar. Aí ela disse que começou a pensar assim... Começou a achar aquele estranho, sabe? Ela começou a incomodar ela, que ela ficou assim, será que esse cara tem uma veia meio pedófila, assim? De, tipo, porque são meninas antes da puberdade que não têm pelo nenhum no corpo. Sim, mulheres adultas têm. Mulheres adultas têm pelos, né? Tem umas que gostam de depilar e outras não, mas enfim... Mulheres adultas têm pelos. Exatamente, né? Então, parece que existe todo esse outro lado mais sombrio, né? Que é meio que é como se esse padrão criado vem de uma coisa meio sombria, né? De querer que a mulher tenha sempre aquela aparência de boneca de Barbie. Criança quase, né? Sim. É muito esquisito isso. E eu acho que a gente aí as mulheres ficam se rivalizando por isso, porque querem quem tá mais perto... Quer ser escolhida. Quer ser escolhida, porque os homens vão escolher, eles mesmos criaram um padrão, eles escolhem a mulher daquele padrão, e aí se tiver alguém que tá naquele padrão, você vai rivalizar, e às vezes você começa a botar aquela mulher pra baixo,
Inclusive, mulheres que são muito bonitas, às vezes são uma pessoa muito legal, mas as outras mulheres não gostam dela, simplesmente porque ela é bonita. Às vezes isso cai na exclusão, né? É. Às vezes são muito solitárias. Eu já vi isso porque acontecer. A se menina tá ser todo mundo lindíssima e todo mundo odeia concorrendo, ela. todo mundo odeia simplesmente pelo fato dela ser bonita. Porque ela é bonita, ela tá, sei lá, dentro do padrão, e aí todo mundo quer ela, aí todo mundo odeia aquela menina. Isso já é um prejuízo que vem da rivalidade, que atinge ambas, né? Você detestar, odiar, ter ciúme, ter Você tá perdendo inveja. tempo da sua vida que você podia estar investindo em você. E tá prejudicando outra pessoa tá prejudicando também, outra porque pessoa. talvez, Tá né, causando- uma modelo seja muito difícil fazer amizade com pessoas que não estejam fora do padrão. Exatamente. O quanto isso é prejudicial para nossa autoestima, porque a gente começa a duvidar, porque a gente fica comparando. Queria ser isso, queria ser aquilo, queria ser desse jeito. De novo, pra quê? Por quem? Quem ganha? Exatamente. Quem ganha com isso? Insegurança. É. A gente cai também em relacionamentos tóxicos, porque já que finalmente um cara me escolheu, eu vou ter que ficar aqui. Eu vou aceitar tudo. Eu vou aceitar, porque não sei quando o próximo vai me escolher. Então eu vou ficar, né? Não tô sendo bem tratada, não tô sendo respeitada, mas pelo menos eu tenho um cara. Né? Até porque o casamento já foi, eu acredito que continua sendo uma marca, assim, de status, e quem conseguiu, uau, parabéns, né? Né? Quando, na verdade, é uma criação histórica, que foi um contrato social para beneficiar, juntar as pessoas e patrimônio e tudo mais. Não é por amor, né? Mas eu sempre fui muito crítica desde criança, né? Então, eu cresci... Eu nunca fui essa que assim, preciso casar. Eu sempre fui muito de... Quero estudar, quero viajar, sabe? Inclusive, quando eu era criança, a professora passou uma lição pra gente, devia ter uns 8 anos. E aí a gente tinha que fazer uma redação falando tudo que a gente mais queria na vida. E no final tinha que falar o que você mais queria na vida. Eu acho que 99% das meninas da turma escreveu coisas. Quero ter um bebê, quero lá, né? E a minha redação, no final, eu escrevi, mas o que eu mais... Eu lembro até hoje que eu escrevi, mas o que eu mais quero mesmo na vida é viajar vários países do mundo. E aí eu lembro que a professora me chamou na mesa, porque foi a única pessoa que escreveu isso. E ela falou assim... Eu amei a sua redação, Jaque. Amei sua redação, porque você foi a única pessoa que escreveu isso, sabe? Então, agora eu perdi o ponto que eu estava falando antes. E aí, à medida que eu vou envelhecendo, eu fui percebendo que eu fui chegando... À medida que eu fui envelhecendo, e eu ainda estava solteira, e eu pensava, eu não vou me casar só por me casar. Porque, enfim, né? Iam aparecendo pessoas, aí descobria, de repente, uma pessoa era tóxica, ou outro aquilo, no final, né, enfim, outro motivo que dá para falar muito sobre, eu acabei caindo em relacionamentos tóxicos anyway, mas eu fui percebendo que as mulheres que tinham se casado cedo, amigas ou pessoas da minha convivência, que tinham casado com 18, 20, 21 anos, e eu já estava lá, sei lá, com meus 26, 100% delas me falavam como eu queria poder ter sua vida, porque eu já estou aqui, sei lá, com 26 anos, já tô aqui casada há 6, 7 anos, com filho, aí eu não posso viajar, eu não posso fazer nada que uma mulher solteira da sua idade, independente, eu nunca vivi essa independência que você tá vivendo. Então, eu lembro que eu ficava assim, e eu nunca pensei, eu não vou me casar se for só pra casar, sabe? Acabou que eu casei achando que eu tava vivendo um conto de fadas e deu merda, mas eu fui fiel àquilo e querendo ou não, ainda quando eu fui casar, eu tinha 28 anos já. Mas interessante você falar isso, porque eu queria estar desse jeito, né? Elas falaram. Isso que eu tô falando, tipo assim, pra que essa rivalidade? Por que a gente não observa? Então, mas isso vem muito do desejo, né? Porque é o desejo que nos move. É o que eu quero alcançar que eu me movo pra conseguir. Então, assim... Talvez essa rivalidade ou essa inveja, por trás tenha um desejo, por trás tenha uma admiração. Então, assim, preste atenção na pessoa que você inveja, na mulher que você inveja, na mulher que você, sem querer, rivaliza. Sim. Será que você não quer ter alguma coisa que ela tem? Será que você não quer ser o que ela é? Será que você não quer falar do jeito que ela fala? Será que você não quer se divertir do jeito que ela se diverte? Será que você não quer ser livre como ela Exatamente.
E não tem problema você querer. E não tem problema? Eu acho que a gente Então- pode virar essa chavinha na cabeça da gente de falar, em vez de ter inveja e cultivar aquele sentimento ruim, você olhar para aquela pessoa e falar, poxa, eu admiro aquela pessoa, eu quero me inspirar nela. Minha palavra. Não é? Amo, inspiração, assim, tenha mulheres como inspiração. Exatamente. Olhe para outra mulher e não tente pegar pedacinhos que poderia ser seu, mas assim, filtra, né? É. Adorei isso nela, mas e se eu fizer Eu posso fazer parecido, mas do meu jeito. Do Eu vou meu adaptar aqui jeitinho, pro meu jeito. do meu jeito? Mas né? eu posso imitar de uma forma. Tanto que, geralmente, quando alguém nota uma coisa, sei lá, que saia linda, eu já falo, ó, pode comprar. Comprei lá na Max Faction, sei lá. Eu já falo assim, já se gostou, já compra. Porque quando eu vejo uma coisa você vestindo uma roupa muito bonita, eu vou lá, quero essa bota, onde você comprou? Eu quero ir lá, tipo. Sim, já eu não deixa tenho claro. esse medo de achar Aham. que a rivalidade é uma inveja, porque não é uma inspiração. É, Eu achei que você teve um bom gosto e eu tô me inspirando em você. Sim, eu vou te usar como exemplo aqui. A gente se conhece há pouco tempo, Aham. mas eu te sigo nas redes sociais já faz um tempinho. E eu sei que quem é a Jaquelma? A Jaquelma é aquela pessoa que mora em Auckland, fica mostrando o Auckland e tá se divertindo. Tá sempre mostrando a torre. Tá sempre mostrando a torre e tá sempre andando de patins, né? Aham. Não sei como que é assim que você fala, tá andando de roller, patins. Patins mesmo. Patins e, nossa, que legal, ela se diverte andando de patins, é uma coisa legal que eu já fiz quando eu era adolescente, mas eu podia virar o olho e falar, nada a ver, É. Ou, tipo assim, eu vejo que você usa umas roupas assim, bem femininas e tal, eu podia falar, nada a ver, pra quê? É. Mas não, eu tô admirando, olha que legal, quem sabe um dia eu conheço a Jaquelma, quem sabe É. um dia a gente anda de patins junto, É, então assim... exatamente. Eu nunca pensei em andar de patins, mas já que essa mulher tá fazendo, não por Posso inveja, mas olha, se Parece ela ser consegue, divertido. parece ser divertido, parece É, que eu consigo. Então, assim, Exatamente. mudar a perspectiva, mudar o olhar E geralmente a gente tem inveja daquilo que tá próximo. Então, por exemplo, a não ser que eu seja muito obcecada na Bruna Marquezine, vendo a vida dela o tempo todo, pode ser que eu tenha inveja dela, mas otherwise vai ser assim, inveja daquilo que tá próximo, Sim. daquilo que tá mais alcançável. Sim, Então, sim. assim, das nossas amigas, É. das pessoas, das amigas das nossas amigas. Então, geralmente a inveja, essa comparação, essa rivalidade é do alcançável. Então, assim, se é alcançável, vamos fazer junta. Vamos fazer faz junta. juntas, E exatamente. vamos se inspirar, É, entendeu? Porque estão tentando, é aquele negócio da arte da guerra. É. Que se você não consegue, para conquistar, primeiro você divide, para depois conquistar. Então, assim, estão tentando nos dividir o tempo todo. É verdade. Se estão tentando nos dividir o tempo unidas a todo, gente é tem porque muito unida poder. a gente tem muito poder. É verdade. Então, será Total. que não tá na hora de realmente mostrar, Se junta, de né? se Tipo, juntar? é uma coisa prática que vem na minha mente é tipo assim, cara, só tô olhando pra uma mulher e tá vindo esses pensamentos, tipo, que ridícula. Para um pouco e estuda esse seu pensamento. Esse seu, ridícula. Não é porque você, no fundo, você É o desejo, né? Cê- É o desejo, Você tem não aquela mora ali, confiança ai, ali. que legal, eu queria ter coragem de usar uma saia igual aquela. Eu queria ter coragem de usar um negócio igual aquela. Inclusive, quando eu comecei a andar de patins, teve várias meninas que me aproximaram e falaram, nossa, eu vejo você andando de patins e me deu vontade. Eu falo, cara, vem, eu já venho, todo mundo vem. Tem um grupo de, sei lá, deve ter umas 10 brasileiras que começou a vir e meio que começamos a andar junto e a gente ficou amiga. Aí já começa os lookinhos, né? Uma usa um shortinho assim, um negócio assim pra andar de patins. Aí vai, adorei aquilo, aí tal. Aí a gente, tipo, se inspira uma na outra e vai empoderando uma outra. E a gente vai Sim. ensinando o que a gente... Aí tem muita gente que fala assim, inclusive, se alguém que mora em Auckland quer andar de patins, pode vir, gente. Vamos. Olha, Vamos tem fazer desconto pra acontecer. comprar. Tem desconto, o código agora é Pega o pode meu Jaque. código. O código agora é pode Jaque na G8 Skates. E aí, o que acontece? Aí tem gente que fala pra mim assim, não vou porque eu sei zero. Aí já começa, eu acho que já começa a rivalidade já daí. Porque a pessoa já fica assim, porque não é... Se ela sabe... Não tô falando de uma rivalidade de maldade, ou maldosa. Mas, tipo assim, eu não vou, porque eu vou chegar lá, todas elas sabem fazer isso, sabem dar um 360, e eu mal sei ficar em pé de patins. Se comparando, né? Eu fico, cara, não se compara, porque todas nós começamos assim.
E aí Sim, você e vai, de aí novo a quando gente- chega lá, o que acontece? A gente não fica comparando e falando, ela sabe fazer isso, eu não sei. Não, cara, toda vez que a gente chega lá, cada um fala, eu quero aprender isso. Aí quem sabe vai lá e dá as dicas. Aí cada uma geralmente quer aprender uma coisa diferente. A gente fica lá aprendendo. Eventualmente a gente meio que aprende as mesmas coisas, né? Mas a gente sempre passa uma para outra o que a gente sabe, a gente meio A empodera gente uma outra. Eu compartilha, acho que, empodera né, no e se nível inspira. Se inspira. o ideal deveria ser isso, né? Uma inspirar a outra, mesmo que eu tô aqui começando do zero e talvez você seja ali alguém que você olha, sei lá, tá no nível 10, a sua vista, às vezes a vista daquela que nem tem gente que fala comigo, nossa, mas você sabe demais, eu não sei nada. Eu falo, cara, pra minha vista, as pessoas com quem eu já convivi no Patins quando eu estava fazendo aula, eu sou nível 0, tipo, Aham. entendeu? Mas eu não fico me comparando, eu fico assim, me ensina isso aqui. A comparação, ela vai fazer isso com você, vai te travar, vai te... Exatamente. te Me ensina paralisar. Isso aqui, não sei o quê. E looks e tal e tudo. Tem gente, como eu comentei, né, que teve uma amiga minha que falou que eu postei um look na internet. Aí uma amiga dela, que eu já tinha visto em algum lugar, alguma vez, foi e comentou com ela, porque a Jaque tá com inveja de mim, porque tá me imitando no Instagram dela. Aí ela disse que virou pra ela e falou assim, cara, a Jaque posta look de roupa desde que ela é gente, praticamente, que ela sempre tá postando, não tem nada a ver com você. Ela provavelmente nem lembra quem você é, porque ela só te viu uma vez. Ela me contando, né, que ela falou isso pra menina. Ela só te viu uma vez, ela provavelmente nem lembra que você existe. Ela pode ter certeza que ela não tá querendo não tá tendo rivalidade, ela não está com inveja ou com nada Ou de você. foto de biquíni, né? Porque eu já fui questionada assim, mas por que tu posta tanta foto de biquíni? E a minha intenção... No fundo, a pessoa queria também postar. Então, a minha intenção é realmente essa. Eu sei que talvez eu esteja um pouco mais próxima do padrão, mas muitas vezes, quando eu postei uma foto de biquíni, às vezes era um dia que eu tava me sentindo péssima. Mas, assim, o meu corpo continua sendo o meu corpo todos os dias, continua sendo o meu. Então, eu tenho que gostar do jeito que eu sou. Então, eu vou tirar uma foto no espelho, mesmo eu vendo todas as minhas estrias, mesmo eu vendo toda a minha celulite, e vou postar. E vou postar porque eu me amo o suficiente pra isso. Vou postar porque eu não tô me importando com o que vão pensar. Tipo, esse é o corpo E eu vou humano. postar porque eu vi mulheres fazendo o mesmo, de postar uma foto de biquíni. Eu tô adorando a trend. E aí eu fico assim, cara, que Legal. corajosa! Que corajosa, eu vou me inspirar, não vou ficar com inveja. E eu tô adorando a trend das mulheres agora que postam a foto de biquíni puxando a barriga e depois a mesma mulher com a barriga relaxada é outra coisa. Eu tenho uma foto bem relaxada, assim, e aí outra coisa, na legenda né? tá escrito, só pra vocês saberem, assim, só pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma coisa pra dizer que a barriga dobra quando a gente senta, né? Não tem como. Tipo... Então, ter esse mais olhar de admiração e de inspiração. Transforma em admiração, né? Tipo... E eu queria falar só aquele negócio dos homens, porque quem sabe a gente ajuda eles a ter uma fala um pouquinho diferente, que é a seguinte. Quando um homem olha pra você e fala, mas é que você é diferente. Você é diferente das outras. Conversa. Quem nunca ouviu isso? Então, seja a mulher que Deus. fale... Não, na verdade, eu sou bem parecida, assim, com as minhas amigas. Nós eu não somos sei... todas maravilhosas. A gente é incrível. Eu não sei o que você tá falando, que a gente é diferente. Diferente como? Eu não sou extraterrestre agora? Então, eu já falei isso pra um cara. Tipo, eu estou bem comum. Nossa, eu vou usar essa com certeza. E se eu quero ser maravilhosa tanto quanto as minhas amigas. Porque tem muito isso pra te elogiar, primeiro eu diminuo as outras. Então, primeiro eu descarto, todas as mulheres falam que elas não são como você, olha como você é incrível. Quando eu posso falar, meu amor, eu sou incrível, mas tem várias que são, tem muitas que são. Exatamente. E podemos ser mais incríveis ainda se a gente Todas estiver são, exatamente, juntas. uma empodera a outra. E mesmo se for aquela situação que, né, que foi tipo da minha amiga lá, que é o ex dela com uma nova namorada, você não precisa botar outra mulher pra baixo. Se ela for dentro do padrão, porque inclusive tem o padrão que se acha bonito, mas pode ser que outra pessoa... Tem pessoas que não acham aquele padrão bonito, né? E outros padrões vão ser o que aquela pessoa acha bonito. Talvez as que estão na prateleira de trás, né, do padrão, são as mais bonitas para outras pessoas, Sim. entendeu? Tipo, então é isso, a gente tem que estar sempre se empoderando e achando o melhor uma na outra, né? E eu acho que quando a gente se empodera, a gente só tem a ganhar, porque... Sim.
Que nem, tipo, se a gente abre o caminho, né? Todas nós ganhamos com isso, né? Todas nós ganhamos com isso. Eu quis falar sobre esse tema porque é pra falar da gente, né? E eu acho que às vezes a gente perde muito tempo falando dos caras. Tá na hora de dormir. Falando dos caras, falando de nossos problemas. Então, vamos falar da gente. Vamos falar de quanto a gente é poderosa juntas, do quanto a gente pode fazer juntas, do quanto a gente é maravilhosa sozinha e juntas, e quanto a gente pode se inspirar umas nas outras. Exatamente. Até porque uma coisa que eu queria falar que a gente falou antes. Se você deixa esse sentimento de rivalidade te consumir, você acaba moldando a tua vida em volta daquilo. Porque você vai ter atitude, você vai levantar um dia de manhã, em vez de fazer uma coisa que beneficia você, esse desenvolvimento pessoal, você vai lá olhar o Instagram da fulana pra ver se ela tá bonita hoje, sabe? Sendo que eu podia estar fazendo outra coisa pro meu desenvolvimento pessoal. E pra me tornar uma pessoa mais interessante, pra me tornar uma pessoa melhor. E se você sente, né? Eu queria até falar um pedacinho daquele livro que eu tava mostrando pra você, que, tipo, às vezes você convive com uma amiga, aí, de repente, aquela amiga começa a disparar e ficar ter muito sucesso em alguma coisa, muitas conquistas. E aí, naturalmente, você vai parar e se sentir, tipo, poxa, né? O que tá acontecendo? Você percebe que você vai começar a sentir aquela... Talvez a rivalidade é baseada na inveja, né? Ou que veio automaticamente, que é um sentimento natural, mas que a gente não deve deixar ele moldar a nossa vida. A gente tem que sempre estudar ele, né? Estudar esse sentimento. E aí o livro indica que, geralmente, uma forma que você poderia lidar com essa situação é você parar e pensar quais são as mudanças estratégicas. Se eu estou me sentindo isso com relação à minha amiga, provavelmente eu estou mais incomodada com a minha falta de ação para chegar lá do que, de fato, com o sucesso dela. Porque ninguém está tendo sucesso para te humilhar. Ninguém está crescendo na vida só para jogar na tua cara. Para jogar na tua cara. Não é. A pessoa está lá vivendo a vida dela, né? Ela quer crescer. Então, queira isso para você também. Foca em você. Queira crescer você, queira fazer isso. E aí ele até sugere que se você for muito amiga da pessoa, você pode conversar com a pessoa e falar o seu sucesso, eu tenho me sentido, ele ensina, né, que você falou, trazer para mim, eu tenho me sentido muito frustrada com o meu progresso ao ver o quanto você está progredindo. E eu acho que eu preciso trabalhar mais isso em mim, trabalhar tanto o sentimento quanto correr mais atrás, de repente, né? E essa pessoa, de repente, que tá tendo mais sucesso, ela já sabe o caminho. E então, ela vai te ajudar. Nossa, você falou uma coisa muito importante aí também. Que eu já passei por esse caminho. Vem aqui me dá a mão que eu vou te ajudar. Exatamente. Eu gosto muito de compartilhar, por exemplo, porque de carreira... Nossa, eu compartilhei muito sobre minha carreira. Inclusive, eu quero fazer um podcast sobre carreira aqui também, um dia. Mas falei muito sobre... E eu dou muito dicas. Já ajudei muita gente a escrever carta para conseguir entrevista, sabe? Sim. E tinha gente que nunca conseguia entrevista. Depois que eu ajudei a pessoa a escrever a carta, ela começou a conseguir entrevista. Então, eu sempre tento ajudar. Mas já existiram situações onde eu percebi, e veio de mulheres, em que eu percebi que quando ela percebia que eu estava numa posição onde eu tinha mais para ensinar, né? De repente. E a pessoa não estava, ela começava meio que me tratar com antipatia, assim, sabe? Meio que, não vem tentar me ensinar, tipo... Sabe? E sendo que sozinha. A pessoa... Eu tô querendo ali que a pessoa se beneficie, que ela cresça mais, mas vem aquele sentimento de não sei, provavelmente é uma pessoa que tem complexo de inferioridade ou alguma coisa, né? Insegurança. Você tá querendo ajudar e a pessoa acha que a pessoa tá se achando. Ego também, né? O ego gritando. Exatamente. Mas esse negócio que você falou, né? A gente pode dar a mão. A Marcela Ciribelli, do Bom Dia Óbvios, não sei se você conhece, mas eu adoro. Ela fala que quando uma mulher cai, é sempre outra mulher que dá a mão. Então, assim, quantas vezes a gente tá no fundo do poço, na merda, precisando de alguém, quem a gente tem é sempre uma mulher. Quantas amigas, assim, né? Que se afastam de você, tá num relacionamento, e aí se afasta, e de repente aquele relacionamento dá totalmente errado, e ela volta.
E você vem aqui, Eu amiga, sou eu te a dou um rainha abraço. disso. Eu Você vem aqui que eu te dou um solteira abraço. há quase 5 anos, né? On and off, né? Já tive alguns namoros, mas... O tanto de amiga que já começou relacionamento e terminou, ela sempre começa o relacionamento, Sim. some, aí termina e volta. A gente se apoia emocionalmente, eu acho né? maravilhoso. A Tem gente gente que conta fica os nossos chateado porque só é problemas. procurado nessas épocas, mas eu acho maravilhoso, porque eu amo todo mundo, eu sei que elas estão vivendo lá a fase delas, e eu sei que se eu precisar delas, elas estão lá pra mim, e elas sabem que se E a elas gente sabe que a precisarem, gente eu pode tô aqui contar pra uma com a elas. outra, Exatamente, né? A gente compartilha sabe. Exatamente. as nossas dificuldades. E geralmente a gente ouve as nossas amigas. É. E geralmente a gente às vezes até dá conselhos melhores pra elas do que pra gente mesmo. Porque a gente tá de fora, né? Mas é uma coisa que eu falo pra minhas clientes, assim, tá? Tu não tá conseguindo pensar no que fazer agora, mas que conselho que você daria pra tua amiga que estivesse na mesma situação? Uhum. E às vezes a gente tende a tratar com mais carinho e amor uma outra Os pessoa outros do que a gente. do que a si mesmo, É. né? Mas Total. a gente tem muito mais poder juntas e a gente tem passado mais tempo unidas e se ajudando do que rivalizando. Mas ainda dá pra melhorar, dá Dá pra pra melhorar. prestar atenção, assim, nas sutilezas, nas falas, nas conversas. Vamos avaliar e autoavaliar, né? Sim, se conhecer, prestar atenção no contexto e questionar aquilo que nos dizem que somos, Uhum. né? Que é Exatamente. natural. Exatamente. Será que é tão natural assim? Exatamente. Então, assim, mulheres não são rivais, mulheres são uma força tremenda juntas. São. A Maravilhosa. gente tem muito Divina. poder. Aham. Certamente. Maravilhoso. Com essa fala maravilhosa da nossa psicóloga, acho que a gente pode terminar, né? Acho já? que conseguimos concluir com Conseguimos entregar mais um. sucesso. Maravilhosa. Valeu. Adorei Arrasamos. a nossa conversa e Também. espero que a gente consiga inspirar várias Isso. mulheres. Cola aqui com a gente. Né? Isso. Manda sua história aí também. Manda pergunta que a Tal vai voltar. Ela é psicóloga. Se tiver algum burning, tipo uma questão assim, queimando, que você quer um conselho da Boa. psicóloga, manda por DM lá ou manda no Boa, pod. eu vou abrir a caixinha dos conselhos, vou dar conselhos. E sempre tem o podjaque@gmail.com. Você pode sempre mandar lá. Pode mandar anônimo se quiser. A gente, né? Aí a gente discute isso aqui, dá o conselho se você estiver precisando. Aí pode mandar. De qualquer tipo de área de vida, né? Carreira, A gente quer falar amizade, de tudo, né? namoro. Conta umas fofocas pra nós, pra gente comentar. Então, né? Boa. Aquelas, né? Então é isso, galera. Obrigada, muito obrigada. Obrigada Adorei a o nosso você, eu papo. amei. E espero que você volte muitas mais vezes. Né? Voltarei. E é isso, gente. Espero ver vocês no próximo. Obrigada, galera do podcast também. Eu recebi notificação do aplicativo do podcast que tem gente ouvindo, mais gente do que eu esperava. Que legal. Então, legal, muito legal, tá? Ter gente ouvindo no podcast também. No Spotify. No Spotify. Isso. E no YouTube. E não se esqueçam da promoção. Bota todos os seus amigos aí brasileiros, né? No Brasil e fora do Brasil. Pra seguir o canal e pra seguir o Instagram e o YouTube, né? No canal. Pra entrar no sorteio, pra você conseguir um photoshoot maravilhoso. A gente vai pôr algumas fotos. A gente fez um ensaio, na verdade, com a Leila pra poder pôr algumas fotos como inspiração pro sorteio. Mas a gente deve postar agora, nos próximos 2 dias. E já tô animada pra ver quem vai ser o ganhador. A gente provavelmente vai fazer uma live, alguma coisa aqui pra sortear. Fazer um barulho. A Catarina tá falando que quer ganhar, mas já falei que ela não pode, porque senão vai ser marmelada, né, gente? Não, pode. tem que deixar ela. Tem que deixar também. Pode, Catarina. Gente, comenta aí se vocês deixam a Catarina participar. Se deixar... Pode ou não pode? Hashtag não pode. Hashtag não pode. Catarina pode. Pode. Eu acho que pode. Então tá. Muito obrigada, gente. Um beijão e até a próxima. Beijos. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.